São 4 jogos e 4 empates. Então teve aquele 2-2 com o Vasco, foi ali que começou essa sequência de empates, 1-1 com Volta Redonda, jogo menos importante, esse dos 4, para mim é o que menos dá para tirar conclusões. O time alternativo também, né? O 1-1 com o Fluminense foi algo que preocupou, contra um time reserva do Fluminense, em que o Flamengo empatou no finalzinho, em circunstâncias ruins, e aí esse 0-0 com o Vasco, em que faltou capacidade de transformar essa posse de bola em ofensividade, em chances claras de gols. Agora há pouco a gente estava falando do Palmeiras e eu comentei que o Eduardo Batista conseguiu conduzir bem o processo de vestiário, com jogadores muito maiores do que ele. O Zé Ricardo vive o mesmo dilema em relação a ser um técnico com um currículo pequeno, dirigindo jogadores muito importantes. Ao que parece, ao contrário do Eduardo Batista, o Zé começa a enfrentar os primeiros problemas. Vazou nas últimas horas um áudio em que o Rodinei questiona o Zé Ricardo. Ixi. O Rodinei reclama do fato de... Mas é ele mesmo, Nicola? É ele mesmo. Às vezes não é, né? Ele soltou uma nota declarando que foi mal interpretado. Então, assim, esse áudio que vaza tem 7 segundos. Nesse áudio ele reclama do fato de muitas vezes ser relacionado para o jogo e ser cortado até do banco de reservas, que ele não gosta desse tipo de situação. Depois o Rodinei solta uma nota para explicar que já conversou com o Zé Ricardo, que não é uma situação legal, mas que respeita o treinador. Quando começa a aparecer uma coisinha aqui, aparecer outra coisinha ali, Bruno, aí você começa a perceber a possibilidade de indícios de uma contestação em relação ao trabalho do Zé, que, diferentemente do Eduardo, começou há mais tempo. Então já há um período maior de eventual desgaste. Acho que não dá para imaginar o Zé caindo, não dá para imaginar qualquer movimento pedindo a queda do treinador do Flamengo. Acho que é só um momento de atenção, um momento importante acho que, da temporada. Imaginar ele caindo, eu também torço para que não. Mas que tem gente que pede, tem. Eu acho que é um momento de atenção, Bruno. Eu acho que é um momento em que a resposta precisa ser dada dentro do campo. Jogo contra o Atlético Paranaense. Só 4.500 ingressos à disposição. Todo o restante já vendido. Certeza de estádio lotado. Muita expectativa. É jogo de Libertadores. Se o Flamengo volta a tropeçar, o que é tropeçar? É não vencer? Chega ao 5º jogo sem vitória. Essa atenção que eu estou sugerindo hoje, ela vai se transformar numa atenção maior, numa pressão maior. E aí você começa a escutar torcedor pedindo o nome do Cuca, você começa a ouvir torcedor dizendo que não gosta do trabalho do Zé. Eu não mexeria. Eu entendo que se o Zé foi capaz de transformar um Flamengo, no ano passado, num Flamengo extremamente organizado, a confiança tem que ser nele. Só que, conforme a falta de resultados prosseguir, essa pressão vai aumentar bastante. São ser um técnico com um currículo pequeno, dirigindo jogadores muito importantes. Ao que parece, ao contrário do Eduardo Batista, o Zé começa a enfrentar os primeiros problemas. Vazou nas últimas horas um áudio em que o Rodinei questiona o Zé Ricardo. Ixi. O Rodinei reclama do fato de... Mas é ele mesmo, Nicola? É ele mesmo. Às vezes não é, né? Ele soltou uma nota declarando que foi mal interpretado. Então, assim, esse áudio que vaza tem 7 segundos. Nesse áudio ele reclama do fato de muitas vezes ser relacionado para o jogo e ser cortado até do banco de reservas, que ele não gosta desse tipo de situação. Depois o Rodinei solta uma nota para explicar que já conversou com o Zé Ricardo, que não é uma situação legal, mas que respeita o treinador. Quando começa a aparecer uma coisinha aqui, aparecer outra coisinha ali, Bruno, aí você começa a perceber. São 4 jogos e 4 empates. Então teve aquele 2-2 com o Vasco, foi ali que começou essa sequência de empates, 1-1 com Volta Redonda, jogo menos importante, esse dos 4, para mim é o que menos dá para tirar conclusões. O time alternativo também, né? O 1-1 com o Fluminense foi algo que preocupou, contra um time reserva do Fluminense, em que o Flamengo empatou no finalzinho, em circunstâncias ruins, e aí esse 0-0 com o Vasco, em que faltou capacidade de transformar essa posse de bola em ofensividade, em chances claras de gols. Agora há pouco a gente estava falando do Palmeiras e eu comentei que o Eduardo Batista conseguiu conduzir bem o processo de vestiário, com jogadores muito maiores do que ele. O Zé Ricardo vive o mesmo dilema em relação a receber a possibilidade de indícios de uma contestação em relação ao trabalho do Zé, que, diferentemente do Eduardo, começou há mais tempo. Então já há um período maior de eventual desgaste. Acho que não dá para imaginar o Zé caindo, não dá para imaginar
qualquer movimento pedindo a queda do treinador do Flamengo. Acho que é só um momento de atenção, um momento importante acho que, da temporada. Imaginar ele caindo, eu também torço para que não. Mas que tem gente que pede, tem.